Olá, muito boa tarde. Há uma proposta da Igreja Católica para a época de férias deste ano que chega através da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. O padre Carlos Godinho é o diretor deste organismo, da Conferência Episcopal Portuguesa, e está hoje no programa Eclésia para nos apresentar os desafios que sugere para a atual época balnear. Padre Carlos Godinho, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Partimos de um documento para esta conversa, um documento que publicou enquanto diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, para esta época balnear, desenvolvimento turístico e misericórdia. Que sintonia há entre estes dois temas? Há uma sintonia profunda, porque o desenvolvimento turístico pode incorporar-se, de facto, naquela perspectiva da realização das obras de misericórdia. Aí coloco sobretudo o acento. Quando entendemos as obras de misericórdia não de uma forma restrita, mas sim de uma forma ampla. Aliás, é um dos aspectos que eu abordo depois nesta nota e que desenvolvo num segundo elemento, ou uma segunda linha, no segundo ponto que eu desenvolvo. De facto, nós não podemos considerar, como muitos pastoralistas e alguns teólogos têm equacionado, não podemos olhar para as obras de misericórdia estritamente como realidades factuais, o dar de comer a quem tem fome, ou dar de beber a quem tem sede, apenas no sentido factual, mas sim como uma abrangência e uma perspectiva muito mais englobante. E, nesse sentido, o desenvolvimento económico de um país pode providenciar-se a dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede ou vestir os nus. E, portanto, o turismo, como atividade económica que é e em crescimento, contribuindo para o PIB nacional ou de qualquer outro país, no caso estou a referir-me agora a Portugal, mas de qualquer outro país, naturalmente poderá providenciar no sentido de termos aqui a resposta efetiva às necessidades materiais das pessoas que fazem parte de uma comunidade nacional, neste caso a nossa. Em todo caso, e como refere também no documento, muitas vezes contribui para o contrário, para os salários injustos que o aumento da atividade gera e para acentuar até desigualdades. Sim, esse é um aspecto que poderá ser, é um aspecto negativo, naturalmente, e que devemos cuidar e que devemos denunciar também numa atitude profética. Obviamente que o turismo não pode beneficiar apenas alguns, e muito menos poderá beneficiar alguns à custa do esforço desmedido de outros, sem necessária compensação. Isso seria injustiça. E, portanto, esse aspecto que está aí ressalvado num dos ideias também que tenho presente na nota, que o turismo deve servir a todos, não apenas a alguns setores ou a algumas pessoas, mas deve servir a todos, e desde logo promovendo o emprego também, que é uma forma de dar resposta, é uma forma de também ver as obras de misericórdia. Promovendo o emprego, deve pagar salários justos, segundo as tabelas salariais, e depois nesse justo equilíbrio entre o tempo de trabalho e a vida remuneração. E já analisaremos um pouco mais esse aspecto sobre o qual faz referência muito explícita neste documento. Ele parte do facto de estarmos a viver na Igreja Católica o Jubileu da Misericórdia e enquadra nesse contexto a atividade turística. Exatamente. Eu penso que neste ano todos nós temos esta possibilidade de refletir toda a vida eclesial a partir deste tema geral, que é a misericórdia, celebrando o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, por vontade do Papa Francisco. E pareceu-me que seria oportuno perceber como o turismo e a pastoral do turismo, mas o turismo no seu todo agora, a atividade turística pode efetivamente ser uma bela expressão da misericórdia no contexto da sua realização. Desde logo no acolhimento das pessoas, o acolhimento do peregrino e toda a sua simbologia bíblica e depois a simbologia, naturalmente, que nós assumimos no concreto, acolhimento como centro da vivência da atividade turística. Mas depois também, naturalmente, aquela perspectiva que já referi do desenvolvimento económico, sendo o turismo essencialmente olhado nessa perspectiva, embora eu tenha uma visão muito mais multimodal do turismo, compreendendo as outras dimensões da atividade turística, enfim, que não vou agora enunciar, mas de qualquer forma ela continua a ser tida como uma disciplina económica ou como uma área económica. E nessa perspectiva, naturalmente, perfeitamente nós cruzamos as obras de misericórdia com esta realidade da atividade turística. Um dos aspectos em que se pode concretizar também este tema da misericórdia é no facto do tempo de férias ser tempo, ou poder ser tempo para a meditação, para a reflexão, para incluir também aqui a reflexão sobre esta temática da misericórdia. Sim, exatamente. É uma proposta e muita gente aproveita o tempo de férias, o tempo de lazer,
para, digamos, não só para alguma reflexão, para alguma meditação, até para o aprofundamento de algumas leituras. E, nesse sentido, uma perspectiva cristã, e é uma sugestão também que deixo no documento, é a possibilidade de cada um poder viver este tempo nesse enriquecimento pessoal e com esta perspectiva do descanso global, que não é apenas um dolce far niente, mas que é um enriquecimento pessoal, um enriquecimento cultural, mas também um enriquecimento espiritual. É um tempo em que as pessoas estão mais disponíveis até para alguma meditação, para a meditação e para a leitura do que é isto da misericórdia de Deus, que eu acho que é um conceito que nós precisamos de aprofundar permanentemente, na perspectiva não apenas de conhecer, mas para depois assumir a sua realidade de cristão, também nessa perspectiva da misericórdia. No fundo, ser misericordiosos como o Pai é misericordioso, que é o grande convite também que o Papa Francisco nos deixa, citando a Escritura, na bula de promulgação deste ano da misericórdia. No desenvolvimento da atividade turística é feito depois da prestação de muitos serviços, do acolhimento, do atendimento, e diz no documento que é um serviço de pessoas para pessoas. Sim, sim. Em épocas de muito turismo, esta pode ser uma realidade até esquecida. Eu julgo que não. Penso que as pessoas têm sempre esta percepção de que o turismo é de facto uma realidade vivida pelas várias entidades, mas que tem que ter sempre atenção à pessoa. E é um aspecto que nós temos que privilegiar. Aliás, eu registro com muito agrado que mesmo nos serviços públicos na área de turismo, a começar logo pelas instâncias públicas cimeiras, a que têm a primeira responsabilidade, vão privilegiando cada vez mais esta dimensão do acolhimento. E até um bocadinho a partir desta definição daquele que é um traço muito nosso português, o saber acolher. Depois, enfim, isso pode, eventualmente, a forma como acolhemos, depois pode não conduzir, de facto, a um serviço de maior qualidade ou da qualidade que a pessoa que nos visita pretende. Mas, de qualquer forma, essa atitude de acolhimento, de capacidade de receptividade, de afabilidade, eu julgo que traduz muito bem essa dimensão de que estamos a lidar com pessoas, não estamos a lidar com uma mercadoria. O turismo é dirigido às pessoas, naturalmente, que lhe oferecemos depois um conjunto de questões, naturalmente, que derivam da própria atividade e da vivência da própria atividade. Mas é uma realidade vivida por pessoas ao serviço das pessoas e, portanto... No entanto, e nomeadamente em Portugal, há épocas muito altas desta atividade turística, há excessos de horário de trabalho e não estará aí, uma circunstância em que quase impossibilita esta atenção de pessoas para pessoas. Sim, sem dúvida, mas isso é humano. Naturalmente que quando há uma procura maior, talvez exista menor disponibilidade para atender a cada pessoa em particular. Mas julgo que esse deve ser um esforço contínuo, deve ser um esforço no sentido de adequar não só as estruturas, mas também o pessoal de serviço, as pessoas que têm ao serviço, para servir a todos. Igualmente, isso é uma questão também de planeamento. Obviamente, se eu prevejo ter um conjunto de pessoas, sei que para acompanhar este conjunto de pessoas preciso de um conjunto de funcionários, por exemplo. E, portanto, nesse sentido, também tem que ser uma questão de planeamento, no sentido de que, efetivamente, se acolha devidamente a pessoa, como dever primeiro, e sabendo depois também que esse acolhimento levará naturalmente a uma satisfação e também, digamos, à revalorização do turismo também como uma atividade que se pode promover, porque nestas questões de turismo, quem promove o turismo entre nós continua a ser, de facto, os clientes, aqueles que vêm e que nos visitam, ou então nós mesmo ao nível do turismo interno, quando visitamos outros espaços que não os nossos, onde vivemos habitualmente. Em todo caso, sente a necessidade de, neste documento, denunciar que períodos de afluência de turistas maiores em Portugal podem descurar direitos dos trabalhadores. Chegam-lhe denúncias de circunstâncias destas? Sim, tenho conhecimento de algumas situações em que muitas vezes, sobretudo no espaço maior concentração turística, de facto existe uma remuneração que é muito precária, sobretudo neste serviço até de alguma sazonalidade, em que toda a gente procura no verão, de facto, desempenhar uma atividade nesta área e como forma, digamos, de depois se poder bastar a si próprio e dar resposta às suas necessidades económicas, e em que muitas vezes a procura de trabalho é tão grande que a oferta pode não ser a mais justa. E, de facto, muitas vezes não há justa remuneração a partir das tabelas salariais, como refiro aí, daquilo que está estipulado, nem que seja mesmo uma questão de um ordenado mínimo. E, às vezes, há a tentativa de fuga, essa perspectiva do proveito só pessoal, sem esse sentido redistributivo, no sentido de que eles estão já ao serviço, naturalmente, de uma instituição, seja um hotel, seja um restaurante, seja uma outra entidade qualquer.
E isso é importante que se denuncie, é importante que todos tenham consciência de que passa por aí um critério de justiça, desde logo, que é dar a cada um o que lhe é devido e no sentido de retribuir devidamente quem trabalha nestas áreas. E depois, naturalmente, é essa questão de sobrecarga das pessoas, que lhes retira a possibilidade do legítimo descanso, do espaço de relacionamento familiar, do espaço de possibilidade de valorização cultural, mesmo neste contexto com as atividades que são programadas para esta época, e ainda até muitas vezes o espaço de vivência espiritual. E particularmente aí, muitas vezes eu ouço essa questão, nós não temos tempo no verão, é impensável, é impossível ter celebração da própria fé, efetivamente porque as pessoas estão absorvidíssimas pelo trabalho. Portanto, tem que haver este justo equilíbrio nesta realidade e, sobretudo, reafirmo, tem que haver um critério de justiça. Um objetivo que, por certo, muitos desejam, mas que será bastante difícil de concretizar, nomeadamente nestes meses de julho e agosto. Eu espero que se consiga concretizar, que se consiga alcançar. Espero que sim. Francamente, acho que temos que caminhar nessa perspectiva. Outro aspecto que sugere aqui neste documento é que as receitas da atividade turística sejam reinvestidas em proveito do bem de todos. Qual é a proposta que a Obra Nacional da Pastoral do Turismo faz neste âmbito e de que forma é que elas poderiam concretizar? Ora bem, é aí precisamente que esta questão se cruza diretamente com aquilo que comecei por definir ou comecei por apresentar como uma visão alargada das obras de misericórdia. O dar de comer a quem tem fome, o dar de beber a quem tem sede ou vestir os nus é precisamente promover as capacidades, promover de facto a resposta às necessidades de uma comunidade, das pessoas e de uma comunidade. As respostas, portanto, às necessidades básicas da sua própria vivência. Nesse sentido, parece-me que a atividade turística, devidamente com a receita que terá, poderá devidamente responder a esta realidade quando reinveste. E quando reinveste na educação, quando reinveste na saúde, quando reinveste nas melhores condições de vida, enfim, naturalmente, porque as receitas entram num bolo comum que certamente o Estado... E de forma indireta acontecerá isso? Exatamente, porque de facto a receita entra no produto interno bruto e certamente que depois, como as demais receitas de outras áreas de ação, serão reinvestidas naturalmente na vivência, na dinamização das outras áreas que estão ao serviço da comunidade. E, portanto, há aqui essa visão alargada de que a atividade turística, como as demais atividades, de facto, deverão conduzir esta redistribuição em benefício, naturalmente, de todos os cidadãos. Numa mesma comunidade, naturalmente, em benefício de todos os cidadãos. E é essa perspectiva e esse conceito alargado das obras de misericórdia que está aqui bem presente. Em todo caso, e por certo também acreditará que, nomeadamente, os grandes empresários desta indústria terão, de forma mais imediata, no horizonte, o lucro e a sustentabilidade das empresas. Sim, sem dúvida. E legitimamente, portanto, esta perspectiva do lucro de cada empresa. Mas mesmo aí, eu penso que nós devemos considerar, porque considero também, não apenas o lucro de um hotel ou o lucro de um restaurante, agora para falar assim de forma muito direta, mas depois há todo um conjunto de atividades paralelas, as atividades denominadas atividades secundárias, desde a agricultura, o fornecimento dos produtos básicos, desde o desenvolvimento da agricultura, aspectos industriais, até depois, naturalmente, o artesanato e outras realidades do ponto de vista económico que são potenciais e são desenvolvidas. O comércio, naturalmente, o comércio que hoje beneficia tanto da atividade turística. E, portanto, há aqui, digamos que não podemos polarizar apenas naqueles que diretamente acolhem os turistas e, portanto, que beneficiam diretamente com o turismo, mas, digamos que é uma realidade que depois se alarga a toda a realidade social, enfim, naturalmente, outras atividades de comércio e de serviços. E por isso mesmo, naturalmente, também estes fazem reinvestimento e, portanto, como tal, beneficiando naturalmente todos os cidadãos. E felizmente vemos na sociedade portuguesa, enfim, que é dinamizada muito em torno do turismo, nomeadamente nos últimos anos. Mas, se me é permitido só, eu diria que mesmo este reinvestimento pode parecer um bocadinho idealista, pensar que há um bolo como uma espécie de taxa que transita para o governo poder reinvestir na educação ou na... Claro que, naturalmente, eu estou a considerar esta questão no seu todo. Mas esse reinvestimento começa logo, precisamente, nas estruturas de base. Quando se remunera alguém,
e esse alguém tem capacidade de investir e de reinvestir depois também, tendo melhores condições de vida e podendo, se calhar, aceder a outros produtos que naturalmente de que necessita, nós estamos já nessa perspectiva. Portanto, esta é uma corrente contínua, não se trata apenas de uma realidade de topo. Começa logo pela base. E, portanto, também, mesmo quando um hoteleiro ou quando um elemento da restauração, digamos, um detentor de um espaço de restauração faz reinvestimento, aliás, ele está a fazer reinvestimento permanentemente ao comprar produtos para servir aqueles que visitam, aqueles que acolhem nos seus espaços de serviço. Um dos aspectos que refere também neste documento sobre esta época alta do turismo em Portugal é a sustentabilidade ambiental. Joga-se neste tema também uma atenção, sabendo que, apresentando um ambiente protegido, agradável, é o fator de atração de turistas, mas depois a presença do turismo pode pôr em causa esse equilíbrio ecológico. Exatamente. Eu, nesse sentido, baseei muito na proposta do Papa Francisco, na Laudato Si, precisamente porque... A encíclica sobre o cuidado da casa comum. Exatamente. Precisamente porque, de facto, nós temos que atender esta realidade. O turismo tem aspectos muito positivos, mas tem depois aspectos negativos também. Alguns aspectos negativos do ponto de vista social, mas também do ponto de vista ambiental. Porque quando há uma presença massificada num determinado espaço, há uma acumulação de lixo, em primeiro lugar, e muitas vezes, naturalmente, os resíduos não biodegradáveis. E nós vemos isso até nas nossas praias, vemos isso a cada passo, e, portanto, tem que haver um cuidado muito maior. E, por outro lado, temos também, de facto, um consumo muito maior dos recursos. Por exemplo, o problema da água. Entre nós, essa questão não se coloca tanto, felizmente. Por enquanto. Por enquanto, e espero que não se coloque assim de forma muito exigente nos próximos tempos, mas coloca-se noutros quadrantes, enfim, geográficos. E neste sentido, de facto, nós temos que entender que tem que haver aqui uma boa gestão também desta realidade. E uma educação para uma nova forma de estar, uma nova forma de nos relacionarmos com a realidade, com os espaços que visitamos, precisamente nessa questão, digamos, dos resíduos e da forma como os tratamos. E, ao mesmo tempo, digamos que fazer uma justa administração também dos recursos que utilizamos. Isto para bem dos espaços, ao mesmo tempo também para bem da saúde das pessoas e para que haja o equilíbrio, haja este bem comum que o Papa define exatamente assim, que é, naturalmente, também a questão ambiental, que é um bem comum para nós. E, portanto, tem que haver este cuidado. Joga-se aqui, por certo, o melhor e o pior que a atividade turística pode gerar. Sim, eu recordo que há dias ouvia falar de um determinado espaço onde se limitou já a presença de turistas, precisamente para não haver degradação dessa realidade. Há espaços até particularmente sensíveis e uma presença massificada é destruidora. E, portanto, tem que haver este justo equilíbrio para que, de facto, não exista, com esta presença massificada, não exista, de facto, uma degradação dos espaços, pondo em causa a biodiversidade, pondo em causa a estabilidade e o bem das comunidades e depois também a saúde das pessoas. Padre Carlos Godinho, um conjunto de propostas para este período de verão, para, enfim, uma época alta da atividade turística. Em que aspectos estas propostas desafiam também as próprias estruturas da Igreja Católica, nomeadamente no acolhimento a quem chega? Eu julgo que, desde logo, naturalmente, vivemos essa realidade que é o coração de toda a ação, toda a pastoral de turismo, que é precisamente o acolhimento. E o acolhimento, valendo-me aqui do acolhimento ao peregrino, e regresso de novo a este aspecto, para que vivamos esta atitude primeira e cimeira, na perspectiva eclesial. Mas não a quero centrar meramente aqui. Nomeadamente, uma afirmação bem clara é de que nós não podemos ficar restringidos ao âmbito interno das nossas comunidades. Já sabemos que devemos acolher na Eucaristia, que devemos acolher na comunidade, que devemos encontrar formas de acolhimento, desde um flyer que se envia a saudar quem nos visita nas várias comunidades paroquiais. E esses materiais vão existindo? Em alguns casos, sim. Se calhar ainda muito pouco, precisaríamos dinamizar muito mais esta forma de acolhimento. A fixação de horários, ter os espaços das nossas igrejas, os espaços, digamos, da comunidade abertos e disponíveis para os turistas, dentro daquilo que for possível, sabemos que essa é uma realidade fundamental. Mas aqui coloco também o acento num outro vetor que é importante, que são os agentes de turismo cristãos.
e que no diálogo com o mundo, e são eles, pela sua vocação laical, que estabelece este diálogo particular com as realidades do turismo, porque é a sua vida de cada dia, a sua vida cotidiana, serem capazes de sensibilizar para estas perspectivas que fiz questão de apontar e que a Igreja aponta também, naturalmente, para a vivência desta realidade. Sobretudo porque tenhamos um turismo mais humano e humanizante, que respeita as pessoas e que respeita o bem comum, que respeite de facto o bem comum, a casa comum também, nessa perspectiva ambiental. Por exemplo, uma das propostas que deixa neste documento de esta época ser uma ocasião para uma reflexão em torno do tema da misericórdia, tem conhecimento de alguma iniciativa que parta da Igreja Católica nesse sentido? Conhecimento efetivo neste momento não. É possível que neste período de verão algumas comunidades, e porque algumas se vão movendo um pouco neste sentido de fazer reflexões em tempo de verão, estou a lembrar-me da Diocese de Aveiro, ali sobretudo aquela zona da Costa Nova, com as tendas de verão, enfim, com as conferências que já começaram nos tempos do Sr. António Marcelino, um dos anteriores bispos da Diocese de Aveiro. Estou a lembrar-me sobretudo depois também do Algarve. Eu julgo que aqui há uma oportunidade imensa, que é a possibilidade de, à noite, até mesmo nos espaços das paróquias, pensar-se numa possibilidade de uma conferência sobre esta temática, que ajuda também a valorizar, não só a responder a algumas das necessidades dos turistas, até, digamos, no preenchimento do seu tempo, propondo alguma coisa de valor, mas ajudará também a difundir uma mensagem que é aquela em que nos centramos, particularmente durante este ano. É um dado que se repete em Portugal, o aumento do turismo em diferentes segmentos, em diferentes setores. No setor do turismo religioso, registra-se também esse aumento e é um setor que contribui decisivamente para o turismo em Portugal? Sem dúvida. Eu não tenho agora preciso os dados deste último ano, mas sabemos que o turismo religioso andará pelos 10% do turismo em Portugal. E nós temos grandes espaços, de facto, onde se registra este turismo religioso. Naturalmente que o santuário âncora é sempre Fátima. E estamos agora muito centrados, ainda há dias reunia com o Turismo Portugal, precisamente na perspectiva da preparação do centenário, da celebração do centenário das aparições no próximo ano de 2017. Nós próprios, a Obra Nacional, vai organizar uma peregrinação dos agentes de turismo a 13 de fevereiro do próximo ano, peregrinação ao Santuário de Fátima, no âmbito da comemoração do centenário das aparições. Mas sabemos que o turismo religioso é, de facto, uma área que está em crescimento, e que precisa ser desenvolvido. Neste momento, com o plano estratégico inserido uma vez mais na perspectiva do turismo cultural, mas precisa de ser desenvolvido. É, efetivamente, um produto que nós não propomos apenas, mas que muitos turistas procuram. A começar por Fátima, mas que depois se estende por muitos outros santuários. Porque faz parte, de facto, da nossa identidade. Faz parte da nossa identidade e muita gente procura-nos nessa perspectiva. Padre Carlos, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar estas propostas para o tempo de verão que vivemos. Muito obrigado e felicidades neste setor da pastoral. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.